Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Mídia e Realidade Brasileira do primeiro período da UFJF. Hoje é dia 19 de agosto de 2022 e iremos falar sobre o livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, com participação de Arthur Guimarães, Camille Vitória, Esther Anjos, Guilherme Vargas, Rebeca Paiva e Ronaldo Oliveira. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o patrono da educação brasileira. Freire entrou para a Universidade do Recife em 1943 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão e preferiu trabalhar como professor numa escola de segundo grau lecionando língua portuguesa. Pedagogia do Oprimido trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. No livro, ele vai trazer uma relação de dominante e dominador, onde mostra a educação como uma fonte para a liberdade. O pensador e filósofo procura unificar o humanismo com projetos sociais e educacionais para aumentar o número de alfabetizados dentro de uma sociedade contemporânea. A alfabetização sempre foi uma forma de trabalho e objeto de estudo do autor Paulo Freire, onde ele fala como nessa educação comum não tem um professor que coopere com o aluno, e sim um ditador que impõe certos ensinos sem um diálogo em conjunto. Através de códigos, eles podem tentar esse diálogo entre professores e alunos e uma sistematização de alfabetização de indivíduos de uma classe social em seu mundo, no método de Paulo Freire. Ele quer que o indivíduo não só aprenda e repita o seu ensinamento, mas seja estimulado a pensar por si só e ter suas próprias ideias. Segundo o autor, a alfabetização é uma questão biológica, não só humana. O método Paulo Freire procura conscientizar até os ingênuos, procurando questionamento, o pensamento crítico e o pensamento global. Além disso, afirmava que a consciência é algo coletivo, pois entra de acordo com consciências alheias, formando um senso comum. Percebemos que o mundo tem que ser humanizado para que podemos ter inter-relações e compartilharmos uma mesma forma de pensar e nos organizarmos socialmente, disponibilizando uma maneira de aprendizado e de igualdade entre as pessoas, possibilitando o acesso à cultura e educação em diferentes classes sociais. O diálogo é a forma mais viável para a educação e para a liberdade em conjunto com a cultura, a fim de se relacionar com o ensino e com o conhecimento. A estrutura do livro é dividida em prefácio, desenvolvida pelo professor Hernani Maria Fiore, primeiras palavras, pelo próprio Paulo Freire em 1968, e 4 capítulos, cujos temas principais são a justificativa da pedagogia do oprimido, concepções da educação, dialogicidade e antidialogicidade, respectivamente. Assim, o autor consegue introduzir a ideia de sua pedagogia e, aos poucos, ir aprofundando e esclarecendo suas particularidades e conceitos. Paulo Freire justifica a escolha do título Pedagogia do Oprimido de forma clara e radical, de que é opção do oprimido, partindo do ponto de vista dos oprimidos, denotando para a década dos anos 1960 numa virada paradigmática, uma coragem política, uma visão profética e um forte grito ético desde a América Latina. Esta virada de paradigma é uma forma de reconhecer nos excluídos desta terra uma superioridade epistemológica e científica, coisa até então jamais vista em nosso continente, pelo menos no campo da pedagogia. Isto constitui-se numa nova forma de construir a pedagogia, a partir da infraestrutura da base dominada, o que coloca Paulo Freire não só como educador, mas como grande filósofo da educação do século XX, pelo modo revolucionário e peculiar de estabelecer as suas bases pedagógicas, arraigadas na experiência histórica de dominação a que formaram submetidos os novos povos. Tarefa humanista e histórica de libertação dos novos povos, comprometida com a praxis e a transformação da realidade opressora dos mesmos. Agora quem vai estar falando um pouquinho com vocês é o Arthur Guimarães.
lado, Paulo Freire escreveu este livro a partir de pesquisas feitas em grupos para afirmar suas teorias. O autor afirma nessa introdução sobre a dominação existente na educação e também a necessidade da politização e conscientização. No mais, critica tanto a extrema-direita e a extrema-esquerda, uma vez que o primeiro espera a manutenção do passado e o segundo considera um futuro pré-estabelecido. Paulo Freire trouxe a condição do oprimido e opressores para o mundo educacional e uma relação de educadores e educandos, onde o educador se impõe sobre os educandos e aqueles que possuem a palavra são aqueles que dominam, e os que não possuem são dominados, e que conduzem os educandos a uma mecânica de memorização dos assuntos estudados, conforme a determinação dos educadores. Em citação do autor, percebemos a diferenciação entre a educação e a pedagogia, e educação seria usada como dominação do opressor, enquanto a pedagogia serve para o oprimido se livrar dessa condição. A memorização do que é aprendido e exercitado pelo educando é uma consequência imposta pelo educador, o que é repetido ao longo da vida pelo educando, pois o mesmo não tem conhecimento pedagógico. Os educadores querem transformar os educandos em seguidores de seus conhecimentos, sem dar-lhes oportunidade de evoluir como indivíduos detentores de conhecimentos pedagógicos dentro da sociedade, visto que não há diálogo nem debate entre os mesmos. A tese de Paulo Freire afirma que o mundo educacional é como um banco, em que o conhecimento é o depósito feito pelos educadores. A busca do homem em se humanizar está sendo em vão, segundo o autor, pois não existe relação do educador com o educando. A realidade do aprendiz é distante da do professor, pois este somente ensina o que lhe convém, oprimindo o mesmo. Paulo Freire busca justificar a pedagogia do oprimido como a forma em que os oprimidos necessitam de buscar sua própria humanidade, que tem sido roubada pelos opressores. Esses usam da violência para desumanizar e, portanto, também são desumanizados. Assim, cabe aos oprimidos lutarem para recuperar a humanidade de ambos. Os homens que oprimem são idealizados como indivíduos generosos, que estão fazendo bem para aqueles que são violentados. Mesmo violentando outros iguais, ao fazer um ato de caridade para apenas um, é visto como benfeitor. Porém, como só conhecem a opressão, ao lutar em busca da liberdade, é comum que esses indivíduos, ao se libertarem, usem da mesma violência que antes foi usada contra eles mesmos, uma vez que essa já é familiar. Com isso, é necessária uma luta interna, para não se tornar aquilo que já o machucou, sendo essa a verdadeira libertação. Assim, a finalidade da pedagogia, segundo Freire, é ser um manual de libertação dos oprimidos. Nesse caso, seria impossível que os opressores acatem essa pedagogia, já que, ao acatar, usariam de uma falsa generosidade do próprio egoísmo. Agora, quem vai falar com vocês é a Camille. Os opressores, ao se verem em condições diferentes da de oprimir, se sentem oprimidos, mesmo que não sejam. Isso ocorre pois se veem como humanos e a massa popular como coisas. Então, ao não deter de todo o poder que possuem, acham que são as novas vítimas. Contrapondo-se a isso, os oprimidos se enxergam como ingênuos e incapazes, visto que por toda a vida escutaram de vossos patrões. Por esse motivo, tendem a não lutar e se libertarem da opressão vivida. Ao decorrer do ensino, Paulo Freire explicita situações de camponeses que escutou em reuniões enquanto estava exilado. Uma delas sobre uma revolução instaurada por camponeses contra o patrão, a qual não foi bem sucedida, pois pensavam que aquele ato era um erro. Na perspectiva de Paulo Freire, só há diálogo com um profundo amor ao mundo e aos homens, com humildade sincera e mediante a fé no poder de criar do homem. Sendo assim, um ato de criação e recriação, de coragem e de compromisso, e de valentia e liberdade. Assim, o diálogo faz-se numa relação horizontal baseada na confiança entre os sujeitos e na esperança transformadora na concretização de uma procura eterna fundamentada no processo crítico. O diálogo começa na busca do conteúdo programativo que para o educador, educando, diálogo, problematizador. Não é uma doação, mas uma devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo dos elementos que entregou
de forma desestruturada. Agora a Esther vai falar um pouco. A manipulação é referida pelo autor como outro instrumento de manutenção da opressão que leva à massificação, que anestesia as massas para não pensarem, pois ao pensarem, ganham consciência revolucionária ou consciência de classe, que gera procura incessante pela libertação. Sobre a organização em oposição à manipulação, o autor refere que, ao procurar a unidade, a liderança já se encontra a efetuar a organização das massas populares. Segundo Paulo Freire, a organização é um momento altamente pedagógico, em que a liderança e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade verdadeiras, que ambos, como um só, procuram instaurar como a transformação das realidades que o mediatiza. A invasão cultural, caracterizada por manipulação de conquista, é também uma ação antidialógica, alienante e uma forma de dominação cultural e economicamente, procurando incutir a inferioridade intrínseca nos invadidos. Sobre a síntese cultural, em oposição à invasão cultural, o autor refere que toda a ação cultural é uma forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social de mantê-la ou transformá-la, constituindo-se na dialeticidade, permanência, mudança. Agora eu vou passar a palavra para o Ronaldo. Paulo Freire discorre acerca da invasão cultural praticada pela sociedade opressora. Para ele, a oposição de superioridade daquele que insiste na tentativa de impor sua cultura ao invadido causa a privação do desenvolvimento e expansão da cultura de maneira original dos invadidos. No que se refere ao tópico desenvolvimento e transformação, o autor acredita que, em uma sociedade com características citadas acima, se tratando de invasão cultural, se torna complexa a presença do desenvolvimento socioeconômico, pois a capacidade de escolha está no domínio dos invasores dominadores e não dos invadidos. Freire cita o termo seres para outro, que seria uma falsa ideia do termo seres para si. Esses termos estão relacionados com a alienação, onde as decisões dos indivíduos encontram-se ameaçadas pelos opressores, que atrapalham ao agir autêntico. A solução para que os seres para si se tornem uma realidade está na liberdade da sociedade para conseguir se desenvolver. Conclui seu livro estabelecendo uma crítica radical à teoria da ação antidialógica, centrada na necessidade de conquista na ação dos dominadores, que preferem dividir para manter a opressão, deixar que a invasão cultural e a manipulação desqualifiquem a nossa identidade. Após tal crítica, apela-as e interpretá-los com um convite para unir, para libertar através da colaboração, organização que nos conduzirão à síntese cultural, que considera o ser humano como autor e sujeito do seu processo histórico. Gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso podcast e a todos os ouvintes, e em especial ao Ramon, que participou conosco na edição desse podcast de mídia e realidade brasileira.